E aí, com o tempo, a gente foi percebendo dentro da própria ciência médica, psicológica, que todos esses jogos, eles facilitam muitas coisas na nossa vida. Inclusive questão de amenizar dores, por exemplo. Tem um estudo que saiu há pouco tempo. É um jogo bem famoso também no mundo inteiro, mas tirando esses, Ó, existem outros jogos que são muito mais. Catan, por exemplo, é um dos jogos mais vendidos que tem no mundo, pra você ter noção. E é um jogo que quase ninguém ouve, ninguém sabe como é que é. para crianças a partir de 6 anos de idade. Beleza, vamos lá. Quais são bons jogos e também depois eu queria saber um pouco mais de como também preservar o poder cognitivo dos idosos, quais Beleza. são os jogos que funcionam bem também para isso, quais jogos que funcionam bem para integrar criança com idoso. Ali, cara, tu já começou a criar laço, memória, por mais que seja ali na discussão, na briga. Se você for pegar hoje online, tu não tem isso, entendeu? Você senta, o jogo já está pronto para você. Você entra e já começa a jogar. Ali não, ali você tem toda a montagem, o cenário, todo mundo reunido em volta da mesa. Pô, a gente é da época que, quando for jogar videogame com alguém, tinha que chamar o cara para sentar do teu lado, plugar o controle para jogar ali do lado. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o videogame já não é uma coisa compartilhada a nível de pessoalidade, entende? Então tudo que eu puder trazer para a família de envolvimento, de entretenimento, que tem essa composição, o jogo de tabuleiro entra nisso. Boa tarde, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui para conversar hoje com o neuropsicólogo Roberto Coelho sobre os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de peças, de dados, como os jogos podem ser ferramentas interessantes para o desenvolvimento da criança, para a união da família, para a manutenção ali das habilidades cognitivas dos idosos, da memória, do desenvolvimento da atenção, para tratamento de transtornos de comportamento, muito além de uma diversão, muito além dos jogos mais populares. Quero perguntar várias dicas de jogos para eu jogar com a minha filhinha Zoe. E, bom, assim que ele aparecer aqui nos comentários, eu já vou chamar ele direto para não ficar falando sozinho. E aí, como é que eu conheci o perfil dele? Foi por acaso, ontem estava ali de bobeira, rolando o feed ali no Instagram, de repente a atriz Maitê Proença postou um vídeo dele falando de jogos para casais. E eu achei o vídeo muito interessante, comecei a dar uma viajada, uma maratonada ali no perfil dele no Instagram e descobri que ele é uma autoridade nesse assunto. E eu virei um entusiasta recentemente, porque minha filhinha aqui está na área, Roberto Coelho na área. Deixa eu convidar ele aqui para a live, entrar ao vivo com o Roberto. Aqui, ao vivo, junto com vocês. Vamos trocar uma ideia. Ele que também é pai, também se amarra em treinar, também tem um estilo de vida fitness. E aí? Como é que você tá, irmão? Tranquilo? Tá me ouvindo bem, cara? Tudo certo. E contigo? Graças a Deus, tudo bem, cara. Tô aqui já. Aqui conversando contigo. Oi, não entendi. Muito prazer estar aqui conversando Pô, contigo. tudo meu, cara. Quando eu vi ontem a mensagem, eu, pô, nem acreditei, porque eu vou ser sincero, cara. É uma luta que a gente vem tendo um maior tempão para criar uma visibilidade legal sobre isso. E quando falou, eu falei, pô, sensacional, cara. Não posso perder essa oportunidade de vir aqui realmente conversar com a galera sobre isso, para tirar um pouco dessa ideia de que é só para brincadeira, não é só um joguinho, né? Eu sempre falo isso, não é só um joguinho, cara. Então tá aqui, é um prazer todo meu. Vai ser um prazer, de qualquer maneira, aí, elucidar o assunto, trazer qualquer tipo de debate sobre como usar, quando serve para substituir tela, enfim, vai ser um prazer, cara. Eu estava contando aqui pro pessoal por alto, que eu falei também contigo e nos stories, que os jogos entraram do nada, porque a criança do nada ela cresce, vira uma chave e abrem todo um leque novo de perspectivas ali, né? Tanto de brincadeiras, de atividades, o que envolve mais a criança, o que ela fica mais empolgada. E a gente tem que ficar o tempo todo ali naquela tentativa e erro, naquele ajuste fino para achar a melhor atividade para fazer junto com a criança, para conduzir aquele processo de desenvolvimento. E por acaso ela tomou um estabaco cinematográfico de hoverboard, caiu, pô, vendo o videozinho da câmera de segurança da portaria do meu prédio, parecia que ela estava mergulhando numa piscina. Catapum! Caiu ali no chão de granito, quebrou a pontinha aqui do cotovelo. E aí foi uma semana antes das férias, da festa dela de aniversário de 6 anos. Então,
puta, a família inteira tomou aquele choque, principalmente eu, que ela estava, né, sob minha jurisdição aqui. E aí os jogos apareceram naturalmente aí nessa pegada, porque obviamente ela estava mais tranquilinha. Eu ganhei de presente um jogo de dama de tartaruguinhas da Vila Brecan, aquela marca de Sim. short de Mauriçoca ali, de praia. E aí aí eu falei, filha, vou te ensinar. Você já jogou dama? Ela, não, eu vou te ensinar. Aí corta, né? Eu, agora, filha, vamos dormir? Não, papai, por favor, só mais uma partida, por favor. Porque a criança, ela se envolve muito, Sim, ela fica sim, muito empolgada com as coisas. sim. E aí da dama virou dominó, daí foi pro Uno, que ela já tinha jogado algumas vezes, mas aí a gente jogou todo mundo junto, minha mãe, ela, eu. E aí queria te perguntar já de cara, assim, como os jogos podem ser uma ferramenta de união da família e, e também quero saber como é que você foi parar nesse universo, de se especializar também nessa ferramenta para tratar os seus pacientes. Tá. Cara, olha só, primeiro de tudo, responder de trás para frente, né? Responder a primeira e a segunda pergunta. Cara, foi por um acaso, na verdade. Eu comecei a jogar jogo de tabuleiro tem muito tempo, tem muitos anos que é um hobby meu. Tanto que quando eu levava para casa de praia, era febre com todo mundo e eu gostava muito daquilo. Só que eu comecei a perceber, na época eu ajudava um amigo que, como eu fazia prova para, já passei por algumas provas para exército, aeronáutica, as pessoas pediam ajuda, amigos de ajuda para matemática, física, e eu sempre virava, mexia e ajudava ali eles a fazer melhor as provas, enfim. E naquela época tinha um amigo meu, amigão mesmo, que ele tinha muita dificuldade em perceber o que a questão estava pedindo, muita dificuldade em vislumbrar a pegadinha por trás ali. E a gente sempre jogando muito ali na casa de praia. E eu percebi, eu já estava nessa época, eu já estava na faculdade e tudo mais, eu percebi que quanto mais ele jogava, na época a gente estava jogando um jogo chamado Scotland Yard, que é um jogo como se fosse como Ah, um eu lembro detetive vagamente desse 2.0. jogo. Ele é um jogo como se fosse você o Sherlock Holmes Uhum. e tem que desvendar um mistério do assassinato. É E aí tipo ele vai aquele tendo várias detetive? É o isso, detetive? só que Do um pouco mais castiçal, elaborado. Coronel Mostarda com castiçal na Isso. Só biblioteca. que ele é um pouco mais elaborado. Por quê? Porque você tem que ter um pouco mais de bagagem cultural, ele faz algumas analogias, e você tem que ter um pouco mais de malandragem, vamos botar assim. É um jogo mais rico do que o detetive. E aí eu percebi, a gente ficou lá uns 25 dias nessa casa de praia. Eu percebi que quanto mais o cara jogava, que ele gostou muito, melhor ele ia se saindo nas questões. E aí até então isso ficou meio adormecido e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso. Depois de um tempo, eu fui entender o porquê que isso acontecia. Porque de fato ali, quando o cara está sendo posto sob desafio, eu tenho não só uma adequação na cabeça, neural, né, a nível de neuroplasticidade mesmo, mas eu tenho liberação hormonal mesmo. Eu começo a secretar uma série de hormônios que facilitam a questão de foco, atenção, cognição, adaptação. Principalmente um deles é a acetilcolina, por exemplo. O cara tá ali, o cara tá trabalhando aquilo. Então, perceber que a gente jogava, ele fazia o exercício melhor. Eu comecei a me aprofundar, a estudar um pouco mais sobre isso, mas ficou completamente adormecido, cara. Como atividades intercaladas, assim? Não intercaladas, mas complementares. Por exemplo, se eu for escolher algum tipo de entretenimento, em vez de eu escolher o cara para ele ficar 10 minutos jogando um FIFA, eu coloco ele para jogar um jogo desse, eu consigo ter um aproveitamento melhor a posteriori, entendeu? Ou até mesmo se eu for escolher o entretenimento por si só. Esse jogo, esses jogos, eles têm uma capacidade muito maior, porque ele é menos passivo. Tu falou, por exemplo, da questão da família. Cara, o jogo de tabuleiro, o evento começa na montagem do negócio. Começa a brigar. Não, vale qual regra? Não, vale o que está escrito. Exatamente. Não, tá escrito, não. Tem que ser assim. Isso. Aí a criança vai, quer impor, aí a vovó vai lá, cede. Aí o papai, não, isso aí não pode. Ali, cara, tu já começou a criar laço, memória, por mais que seja ali na discussão, na briga. Se você for pegar hoje online, tu não tem isso, entendeu? Você senta, o jogo já está pronto para você. Você entra e já começa a jogar. Ali não, ali você tem toda a montagem, o cenário, todo mundo reunido em volta da mesa. Pô, a gente é da época que, quando for jogar videogame com alguém, tinha que chamar o cara para sentar do teu lado, plugar o controle para jogar ali do lado. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o videogame já não é uma coisa compartilhada a nível de pessoalidade, entende? Então tudo que eu puder trazer para a família de envolvimento, de entretenimento, que tem essa composição, o jogo do tabuleiro entra nisso. Então é um negócio que
razoavelmente, é mais barato do que um videogame, por exemplo. É um entretenimento que é muitas vezes repetido, você vai ali comprar e você vai rejogar aquilo várias vezes. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo dentro da própria ciência médica, psicológica, que todos esses jogos, eles facilitam muitas coisas na nossa vida. Inclusive questão de amenizar dores, por exemplo. Tem um estudo que saiu há pouco tempo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a galera começava a jogar com os pacientes velhinhos que estavam fazendo quimioterapia. E os caras pararam de vomitar, eles pararam de ficar enjoados, a quimioterapia passava mais rápida. Porque tem todo esse envolvimento, cara. Não é só uma questão de estar divertido. Eu crio uma ambientação, eu tiro a pessoa de toda essa loucura que está a vida, entendeu? Então entra mais ou menos nisso. Entreter, ele quer dizer envolver. Sim. Né? Então, entretenimento nada mais é do que um envolvimento com alguma coisa, né? Então, você Sim. está se entretendo, está envolvido ali, mas ali você está presencialmente jogando, trocando informações, fazendo leitura de comportamento, pensando em estratégia, junto com todo mundo. É uma coisa que mistura gerações também com muita facilidade no caso da família. Sim. Aliás, eu queria aproveitar e pedir para todo mundo colocar aqui os jogos da infância aqui, momento nostalgia aqui. É verdade. Jogo da vida, sei lá, detetive. E cara, esses jogos que você falou, ação. esse jogo que você falou, eles são os jogos mais famosos aqui que saíram no Brasil por conta das empresas mais famosas que começaram a lançar eles. Uhum. Mas eu vou te falar que esses jogos são assim, a entrada da entrada da entrada. Tem jogos muito melhores do que esse. Tanto que fora do Brasil, eles nem são talvez os jogos mais famosos, tirando o Jogo da Vida e o na verdade, o Jogo da Vida, né? O Banco Imobiliário, que é o Monopoly. Uhum. É um jogo bem famoso também no mundo inteiro, mas tirando esses, existem outros jogos que são muito mais. Catan, por exemplo, é um dos jogos mais vendidos que tem no mundo, pra você ter noção. E é um jogo que quase ninguém ouve, ninguém sabe como é que é. Porque é aquilo que você falou, são jogos com uma camada um pouco maior de estratégia, um pouco mais legal. Entendeu? Nesse sentido. É por isso que aí você entra chamada para adulto. A gente pensa que só dá para jogar com criança, ali com seu filho, só serve para o velhinho que está com Alzheimer. Mas não, dá para você trabalhar, por exemplo, eu trabalho muito com pessoas com TDAH, com altas habilidades, superdotação, autismo. Esses jogos servem muito para isso, porque você começa a entender que a complexidade deles não é somente para que as regras sejam mais difíceis, é porque são camadas de desenvolvimento cognitivo que eu preciso gerar para poder atingir ali. O jogo então, chega a ser uma espécie de estratégia de TCC, de terapia cognitiva comportamental? Sim, inclusive quando a gente para pensar, por exemplo, hoje, academicamente, o que a gente tem desenvolvido, né, com a minha equipe lá e o pessoal que trabalha comigo, a gente tem usado não só os jogos de tabuleiro, mas o RPG também, que é o Role Playing Game, para tratar... Eu adorava também, mas eu nunca fui muito profundamente. Eu jogava uns RPGs mais artesanais, mais arcaicos, mais simples. Cara, e você para gostaria de ter entrado mais nessa onda. Pô, e é totalmente possível. Pô. Dá pra gente fazer um negócio aí. Eu te chamar um dia pra gente fazer uma mesa pra gente fazer um negócio legal. Porque vamos parar pra pensar, vamos pegar a tua profissão. Uhum. Cara, o que é, vamos, de uma forma bem grosseira, e até me permita aqui a licença para eu falar isso, mas o que é um filme, por exemplo? É uma história que não é real, que não é verdadeira, com pessoas que não viveram aquela história, com roupas que não são a delas, com falas que não seriam aquelas falariam, vivendo situações que outros imaginaram para ela. Sim. E aí dentro de uma brincadeira de faz de conta, né? E aí as pessoas que estão assistindo, elas choram, ficam irritadas, criam inimigos, torcem para alguém, entende? Sim. Com uma história que não é verdadeira, com pessoas com roupas que não são a delas, com falas que não são aquelas falariam. Cara, o que é o RPG, por exemplo? Até alguns jogos narrativos de tabuleiro que tem bastante jogo narrativo de tabuleiro, inclusive. Uhum. O que é isso? Eu estou colocando aquela pessoa, inserindo ela numa narrativa, e aí já é um pouco diferente. Porque dentro da sessão, por exemplo, eu vou guiando a pessoa para onde eu quero chegar, dando para ela opções, que no filme você não tem opções. Você tem um roteiro. Ali eu começo a dar opções de escolha para caminhos que ela vai seguir, e baseado nisso eu começo a entender quais são os vieses de pensamento, quais são os vieses de sentimento. Então, quando a gente para pensar sobre como interpretar pode ajudar alguém, vai muito além do que só os sentimentos que vêm à tona.
quando eu dou um ambiente seguro como esse, e essa é uma das palavras-chave. Por que dá tanto certo o jogo de tabuleiro? Por que dá tanto certo o RPG? Porque isso acontece em um ambiente seguro. Você não joga com inimigos, você não joga com o teu chefe, tu não joga no meio da rua ali, entende? Você joga com a tua família, você joga com teus colegas, você joga com teus amigos. Então você começa a se sentir livre para expressar. Quando você está debaixo de pressão, você tem supressão de um monte de coisas, pensamentos, ideações, e isso tudo vai te limitando. Quando eu estou num É um ambiente outro tipo seguro, de pressão também, né? Porque a partir do momento que o jogo vai ficando cada vez mais disputado e tal, aí rola um tipo de pressão ali sim, para sim. ver quem vai ganhar, para ver, né? Que é Mas tu entende que é uma pressão, interessante. mas tu entende que é uma pressão muito mais controlada, Sim, é uma pressão hostil, sim, sim. é uma pressão ali do tipo, pô, eu quero ganhar porque eu não quero dar mole pro meu pai dessa vez, entendeu? Então, mas não é uma coisa que te oprime. Não é uma coisa, meu Deus, se eu errar agora já era. Não é isso, entende? E Inclusive, se quanto tem mais a esse... pessoa ficar envolvida no jogo, mais ela esquece dela mesma e tem menos brecha para ficar pensando, ou ficar tímido, ou ficar, Sim, sim. né, ou E quando tu vê a ficar. galera se liberando, tu vai junto, vai na onda, entendeu? Quanto mais Inclusive, eu já tive muitos... entretido, menos ela pensa nela, menos ela pensa em outros tipos de pressão negativa, né? E olha que parada maneira que tu falou, cara. Quando tu chegou e falou assim, pô, mas ali eu tenho a pressão do jogo, querer ganhar e tudo mais. Tem muito paciente que descobre problemas em si e problemas nos filhos através de um jogo. Porque, por exemplo, o cara pensa assim, caramba, eu tô jogando aqui com meu filho quando erra, quando faz uma jogada errada, pô, o moleque só falta se bater. Ele não aguenta lidar com o erro. Aí quando você pega para ver, o moleque tem traços de perfeccionismo que tem a ver, às vezes, com altas habilidades, por exemplo. Aí, através disso, desse comportamento que foi expandido para que fosse visto dentro do jogo, eu consigo ter ali, abarcar ali muito mais do que somente, como a gente falou, a diversão. Eu consigo ver ali uma mudança de um diagnóstico para poder mudar a vida do meu filho e dali para frente e assim por diante, entendeu? Não, e é impressionante como é simples, né? Então, no meu caso, voltando essas férias agora no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo com a minha filha, minha mãe, minhas tias e tal, a minha filhinha com o braço quebrado, eu comprei um dominó por R$ 28 na Amazon, mandei entregar no Rio, ou seja, não precisei nem levar, já estava lá, eu cheguei, já estava lá. E a gente ficou jogando, né, horas e horas, somando todas as partidas, com todos os membros da família. Em tese, se ninguém, sei lá, não tiver um incêndio, não deixar cair da janela, o dominó vai durar para sempre e Exatamente. aquele negócio vai ficar lá também acumulando essas experiências ali, vai ficando com a memória afetiva. Sim. E aí eu queria te perguntar, aproveitando, né, abusando aí da tua Pô, generosidade, do teu conhecimento, para crianças a partir de 6 anos de idade, beleza, vamos lá. quais são bons jogos e também depois eu queria saber um pouco mais de como também preservar o poder cognitivo dos idosos, quais Beleza. são os jogos que funcionam bem também para isso, quais jogos que funcionam bem para integrar criança com idoso, adulto. Sim. Ó, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre falo é o que vai separar uma diversão vazia de uma diversão intencional? Uhum. E aí eu falo isso bastante tanto para os alunos lá da nossa comunidade, falo para paciente, falo para psicólogos que eu treino, alunos, que é isso. Ó. A primeira coisa que você tem que pensar é o que eu quero trabalhar com isso. Você pode pegar, puxar um jogo só maneiro, só para se divertir, legal, pô, eu gosto muito desse, e acabou, morreu. Mas quando a gente para pensar sobre desenvolvimento, eu preciso primeiro entender o que eu quero desenvolver. Sim. É que nem, por exemplo, vai na academia. Tu não chega na academia e fala, pô, hoje eu tô afim de ficar com um ombrão. Cara, acho que eu vou fazer um desenvolvimento hoje. Não é assim que funciona, entendeu? Não, quando Tu eu já tem comecei a que... malhar, eu fazia todo dia supino e rosca bíceps, supino e rosca bíceps. Aí eu descobri que tinha que fazer intervalo, que tinha toda uma série, ABC. Exatamente. E a mesma coisa funciona na cabeça, cara. A mesma coisa funciona na cabeça. Porque por mais que a gente tenha ali um funcionamento um pouco diferente, eu tenho um armazenamento de informação a nível neuronal. É neurônio funcionando para armazenar informação e para armazenar a maneira de agir. O jogo é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas pensarem é o que eu quero desenvolver hoje, quando tem esse intuito, né? E aí você pensa, pô, eu queria desenvolver a atenção do meu filho. Ah, não, eu quero desenvolver a coordenação motora fina, porque hoje, cara, ninguém mais tem isso. Pô, bota os moleques para poder, sei lá, pular amarelinha
Ele só falta dar um mortal para trás que não consegue pular amarelinha, que fica o dia inteiro no celular, não sai mais para jogar bola, não consegue fazer mais nada. Então, todas as coisas que eu pretendo fazer, eu tenho que pensar primeiro no que eu quero chegar. Então, eu separei até alguns aqui, que tinha falado comigo. Para 6 anos de idade, quais são os principais fatores de desenvolvimento que fazem diferença? A primeira delas é a questão da atenção. Hoje em dia, a gente tem muito detrator de atenção. Tudo, a qualquer momento, está tirando atenção. É tudo muito estimulante. Você pega, se você for parar para reparar, provavelmente, os desenhos que a Zoe assiste, tu vai ver cada cena não dura um segundo, cara. Não, você Então, botou um vídeo no teu Instagram recentemente que cronometrando as mudanças de frame dos desenhos de hoje em dia. É realmente uma quantidade avassaladora de imagens, movimentos, sons. Daqui a pouco vai ter cheiro, né? Vai ter tudo, aí, vai ser 4D, 5D. exatamente. Como é que tu disputa com um negócio desse? Tu tem que realmente fazer isso de maneira intencional. E esse é o primeiro ponto. Depois disso, você tem que pensar no seguinte: no que eu tenho ali de instrumento, no que eu tenho ali de ferramenta. Aí você falou, pô, tem minha família toda, então já dá para pegar um jogo de mais galera. E aí, por último, a gente vai escolher realmente do gosto. Então, para 6 anos, vamos lá. Para ela, o que eu gosto bastante, que eu separei aqui. O primeiro deles é esse daqui, Trio. Cara, esse jogo aqui não custa nem 50 prata. Deixa eu ver se foca aí. Maneiro. Tudo, não é merchan não, tá? Não recebo R$1. Mas essa marca aqui, Paper Games, eles têm essa linha Pocket, tá? Que é tudo baratinho. 40, 50, 60 reais. Esse jogo Trio, ele funciona o seguinte: eu tenho cartas aqui, eu tenho trios de cartas, na verdade, que são numeradas de 1 a 12. Eu tenho 3 cartas de cada. E aí eu distribuo 5 cartas para cada um que está jogando e coloco 6 cartas viradas para baixo na mesa. Qual é a ideia? A ideia é quem montar 3 trios primeiro, ou seja, 3 número 1, 3 número 2, ou 3 número 3, ou até 12. Quem montar 3 primeiro ganha o jogo. Só que qual é a questão? A questão é que eu só posso encontrar cartas que estejam viradas para baixo, que estão na minha mão, ou perguntando para o meu adversário, para mostrar a maior carta que ele tem ou a menor carta que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha mão, tu tem a sua mão. Eu falo assim, Duda, mostra a sua menor carta. Aí tu vai e mostra a sua menor carta. E aí depois eu tenho que procurar os outros 2, número 2, por exemplo. Que podem estar na minha mão, pode estar na mesa ou na mão de outra pessoa. Quando eu pedir para alguém e vier uma carta diferente, de 2, vamos supor que eu peça para o Zé... a pessoa vira para trás de novo, você tem que lembrar o que tem na mão. Exatamente. Depois que eu pedir e veio uma carta diferente, eu perco a minha vez. E aí as cartas voltam para os seus respectivos lugares. Então eu vou gravando aos poucos onde está a carta de cada um para eu formar os trios e pedindo e começar a jogar. Cara, esse jogo, eu vou ser sincero para você, eu nunca joguei com alguém que não gostou desse jogo. Legal, boa dica. Eu vou marcar Paper Games aqui nessa live para ele mandar para você esse jogo que você joga. Boa ideia. Marcar aqui. O meu objetivo também nas redes sociais é transformar todos os passivos em ativos. Né? Ganhar dinheiro com tudo que eu gastaria. Exatamente. Mas E também, como você falou do preço e tal, quanto mais você jogar, mais barato fica, né? Exatamente. E foi o critério que eu me coloquei para botar uma academia aqui na sala do meu apartamento. Falei, cara, quanto mais eu usar, mais barato vai ficar o preço por treino, então eu vou usar muito e vou... Quando tu falou, o jogo, cara, tu compra aquilo ali e fica pro resto da vida. Eu tenho um jogo que tem 10 anos, entendeu? Se tu cuidar, o negócio vai ficar ali. A não ser que tenha um hecatombe mundial, caia um tsunami no Brasil e a gente perca tudo, mas fora isso... Aí você pega um jogo desse aqui, que nem eu falei, 50 reais. Esse aqui é uma outra opção, dobro, que tem, o meu é da versão da Pixar, né? Mas tem outras versões. Um jogo de 60 reais, 70 reais. Cara, a gente compra qualquer porcaria, come um lanche que nem é tão gostoso assim, gasta isso, entendeu? Você para entrar em qualquer lugar, você gasta isso. A outra opção para 6 anos é essa daqui, dobro. A recomendação dele é 12 anos, mas isso aqui é muito mais por uma questão legal do Brasil do que propriamente de desenvolvimento cognitivo que precisa para participar. O dobro ali com uma criança de 6, 7 anos, 8 anos já mais malandra... Já tá do status social que a criança vai... Ela vai... Papai, mas isso é de 12 anos. Não, você consegue, filha. Aí ela já vai se sentir esperta demais. Né? A criança capaz de jogar o jogo de 12 anos. É bom pavão, né? O jogo parece que... E esse jogo aqui, cara, ele é maneiro por quê?
porque ele já trabalha a questão matemática. Ele serve para adulto também, obviamente, né? Que ele é de 12 mais, mas para criança é legal porque você trabalha a questão matemática. Deixa eu pegar umas cartas aqui para vocês terem noção. Como eu falei, o meu aqui é temático, né? Que é da Pixar. Aí tem o cachorro do Up, tem o Relâmpago McQueen, tem o seu Frederic, tem o Buzz Lightyear, enfim. E você está vendo que tem cada um número em cima na cabeça? Uhum. As cartas são numeradas de 1 a 10. E qual é o objetivo? Meu objetivo é jogar, o primeiro jogar uma carta. O segundo tem que jogar uma carta maior ou igual a que eu tenho. Só que se ele jogar a carta igual que eu tenho, por exemplo, eu joguei o 4, e aí você pode vir jogar por cima o 8. Aí a partir daí o cara tem que jogar um 8 ou maior. Porém, se a terceira pessoa jogar um segundo 8 por cima dele, né, que nem aconteceu aqui, essa carta 8 já não vale 8, vale 16. E aí é por isso que o nome do jogo é dobro. Porque toda vez que eu jogo uma carta igual, eu dobro o valor daquela carta. Se eu não tiver uma carta para jogar igual ou maior, eu perco e levo as cartas todas da rodada. Quando acabarem todas as cartas da mão de todo mundo, a gente contabiliza e a pessoa que levou mais cartas perde. Então você tem ali a questão de sempre estar fazendo o cálculo, vendo se vale a pena, qual carta você vai jogar com a carta da sua mão, porque às vezes tem uma carta muito maior, mas não vale a pena. Pô, se eu dobrar agora, se o jogo rodar, vou me ferrar. Tem tudo isso. E tem uma carta especial, que é a carta aqui na versão da Pixar, né? É a Dory, que é se o cara esquecer de jogar a sua vez, né? Porque toda vez que você joga uma carta, você tem que comprar uma carta nova. Sim. Então, se o cara esquecer de comprar, ele ganha a carta da Dory e perde um ponto, porque ele é esquecido, entendeu? Então, ainda trabalha ali a questão do foco, atenção. Cara, isso aqui no consultório é uma maluquice, cara. As crianças vão à loucura com isso daqui. Esse é um outro jogo que, quando a gente vai pensar em questão de desenvolvimento cognitivo, de atenção, foco, sustentação mesmo da atenção, esse jogo é campeão. Muito bom mesmo. Viajando aqui, de repente, criar uns espaços em shopping, aeroporto, cheio de jogo para as crianças jogarem juntas, assim, sei lá, não sei se... Cara, aliás, queria só falar para todo mundo que a live vai ficar gravada assim, vai ficar gravada aqui no Instagram, depois eu vou colocar na íntegra no meu canal do YouTube. Também o Roberto também faz o que ele quiser com a live, se ele quiser postar também. Você não posta muito no YouTube, né? Cara, eu não tenho, eu tenho um no YouTube que eu usei muito mais para... Ih, deu uma travada aqui agora. Eu acho que não é o meu Wi-Fi, não, porque eu botei no Wi-Fi aqui de casa, em tese está funcionando bem. Deu uma travada ali no... travou aqui, acho que voltou. Voltou. Cara, então, eu tenho canal de mais aulas, mas não tem canal sobre uma travada, não sei se você está no Wi-Fi ou se está no 5G. Deixa eu ver aqui. E aí... Deu uma melhorada agora? Agora acho que sim, acho que voltou. Vamos ver se estabilizou. Vamos ver aí. Senão eu mudo aqui a rede aqui. Vê se... Foi agora? Agora ou não? Mas aí também me conta do teu canal do YouTube e depois me conta da tua formação. Você é um neuropsicólogo e o que é isso? Onde é que eles se reproduzem? Do que eles se alimentam? O que eles fazem? Cara, e como é que você incorporou os jogos nos teus tratamentos? Cara, por incrível que pareça, eu comecei a entrar na psicologia pela educação. A minha formação inicial, ela é em filosofia e física. E eu dei aula há muito tempo em escola, fui diretor de escola, e eu percebi exatamente como eu poderia ajudar aquelas crianças de uma maneira geral. Porque hoje, e quem é pedagogo, psicopedagogo, ou até mesmo professor vai entender, você recebe demanda de crianças neurodivergentes à torta e à direita, você é obrigado a abarcar aquelas crianças. Só que, cara, quer que eu seja sincero, ninguém faz a menor ideia do que fazer com aquelas crianças. Entende? Então, ali tu contrata... Assim, a cada 10 crianças, quantas tem algum tipo de... Hoje, o que eu tenho de experiência prática é por volta ali de, vamos botar, 5%.
a 10% de pessoas que precisam de auxílio. Agora, neurodivergente é mais de 30%. Então, crianças com TDAH, autismo, que não precisam de um suporte ali específico, passa de 30%. Passa de 30%. Por dois motivos, né? Um, pela questão desses diagnósticos exacerbados. Infelizmente, hoje todo mundo tem tudo. É impressionante a quantidade de gente que tem todas as coisas. Mas por alguns motivos. O primeiro é que realmente a tecnologia diagnóstica avançou muito, o que permite a gente encontrar mais isso. Mas também hoje eu tenho muito falseamento. Você tem noção, no Brasil, antes, só um parêntese aqui, mais de 70% das pessoas que têm um diagnóstico têm um diagnóstico errado. Tem noção do que é isso, cara? A chance de uma pessoa estar tomando remédio errado é muito grande. A chance de uma pessoa estar fazendo um tratamento por anos sem que seja isso que ela tem que tratar é enorme. Entende? Então eu comecei a perceber isso. Tem alguns transtornos que são transitórios ou que piorem e fiquem mais claros, mais evidentes, mais limitantes ao longo do tempo, ou de acordo da fase, sei lá, a criança usa muito tela, tá? Muito, sei lá, aumentou exponencialmente ali o contato com celular, smartphone e tal. Durante uma fase, aí ela fica mais antissocial, tem mais dificuldade de prestar atenção, e depois você muda os hábitos alimentares, de comportamento, depois vai corrigindo, ou vice-versa. Hoje, quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente pensa em fatores genéticos e fatores ambientais. Fatores genéticos representam entre 20% a 30%, cara, dos transtornos mentais. O restante é tudo fator ambiental. Então, foi o que tu falou. Como é que eu vou chegar? O cara tem TDAH, não presta atenção em nada, não consigo focar em nada. Meu Deus, eu trabalho só procrastinação. Então, é a vida do cara. A vida do cara é o quê? Sobrepeso absurdo, o cara não se cuida, o cara só come porcaria, enche a cara de cachaça todo final de semana, dorme tarde, não tem um exercício que o cara faça, nem mental nem físico. Como é que esse cara vai ter uma atenção boa? Entende? Como é que esse cara vai ter um foco bom? Não tem. Criança, a mesma coisa. Hoje o que a gente tem, por exemplo, de literatura, estudo e tudo mais, 4 horas por semana já é o suficiente, por exemplo, para a gente colocar a nossa mente num estado de default, assim, quando você está, sabe, viajando? Sabe aquela tela que fica de televisão nas Casas Bahia, que fica passando aquele informativo? A gente tem isso. Sabe quando para assim, olhar para o nada? Todo mundo tem isso. O que a gente percebeu? Que a partir de 4 horas de exposição a telas por semana, eu já aumento, num nível perceptível, a quantidade de tempo que aquela pessoa fica viajando. Ou seja, que o cérebro fica em modo avião. E tu para pensar nisso. A tela é só um meio, né? Mas o que você vai assistir na tela deve fazer toda a diferença também. Exatamente. Porque então hoje, o que você está assistindo ali um debate entre, sei lá, um filósofo ou então uma aula de alguma coisa, uma palestra, ou ficar assistindo abobrinha. Exatamente. Cara, tem espaço para tudo. O cérebro humano ele é muito capaz de lidar com tudo isso. Tem espaço para tudo. Então tem espaço para tu ver o besterol, tem espaço para tu ver a porcaria, tem espaço para tu rolar o feed, tem espaço para tu ver o debate, tem espaço para tudo. A grande questão é como você divide a sua vida, entende? Então, por exemplo, o cara que ele está acostumado hoje só a ver aula pelo celular, você pega e a capacidade dele de ler um livro cai absurdamente. Porque além de só assistir aula por ali, o cara assiste no 2x. Vou assistir lá. Não, eu estou sofrendo isso. Eu estou sofrendo bastante com isso. Então, por quê? O cara senta lá, vou assistir lá o podcast do Duda com a mãe dele, lá que tem uma entrevista maneira que eu quero aprender muito naquilo. Aí o que o cara faz? Coloca no 2x, aí quando ele está fazendo aquilo, está lavando louça, ou ele está treinando, ou ele tá... Ou seja, cara, ele está fazendo tudo e não está fazendo nada. Entendeu? Porque quando eu paro para pensar... Para você, eu lembro até estou com o livro aqui do lado. Não sei se você conhece o professor. Eita, derrubei tudo. Professor Pia. Aí ele tem esse livro aqui falando que o QI é uma coisa que muda ao longo da vida também por conta dos hábitos, e ele separa a parte passiva da parte ativa do o professor Pia Luiz, né? A coisa passivamente, você só vai aprender quando você ativamente resolve organizar aquilo, e ele recomenda usar um lápis e um papel para escrever à mão as coisas. Eu descobri a palestra dele no Instagram, na pandemia, no YouTube, e aí comprei o livro, achei muito maneiro esse jeito dele de encarar as coisas.
Professor Pierluigi, ele é professor de física, inclusive, também. Ele é um Nossa. ótimo professor. Tem coisa hoje que a gente já tem mais modernizado em relação ao que ele trouxe, mas ele traz exatamente essa percepção que é muito importante, que a gente foi entender isso mais no futuro. Que é o quê? A gente sempre pensa assim, tu já deve ter ouvido isso com certeza, depois dos 25 anos de idade, é muito difícil de aprender uma nova língua. A gente normalmente escuta isso, muito mais difícil de aprender as coisas depois dessa idade. Por que isso? Porque, na verdade, o que acontece até que o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte da frente da nossa testa aqui, esteja pronta, esteja capaz, eu tenho ali uma média de 25 anos de idade. Algumas pessoas com 20, outras com 30, mas a média é isso, 25 anos de idade. Por isso que surgiu. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma formação plena do meu cérebro, uma resolução, é o seguinte, eu começo a ter uma mudança no momento de aprendizado. Então, antes, você deixa a tua filha aí, ela tá parada, tu tá conversando um negócio aqui, de canto ela já aprende o negócio, já começa a repetir, já começa a pegar o negócio, parece que elas vão pegando de osmose, né? Encostou, aprendeu, encostou, aprendeu. E a gente não funciona mais assim. Mas é por quê? Porque, na verdade, isso é um aprimoramento do nosso cérebro. Porque, ao mesmo tempo que a sua filha aprende muito, ela aprende muito qualquer coisa. Então, o cérebro bem desenvolvido, ele aprende muito o que ele quer aprender. E isso está envolvido em foco. Então, tudo que você quer aprender, você precisa dar foco. É por isso que uma pessoa, quando ela vai, nunca aprendeu nada de linguagens, ela vai para os Estados Unidos, fica 8 meses lá, vai para o Canadá, vai para a Austrália, ela aprende a falar a língua estrangeira. Por quê? Porque ela teve foco naquilo. Ela aprendeu a focar. Isso é o quê? Isso é um instrumento ativo de aprendizagem. Se a gente for esperar para passivamente desenvolver isso, a gente demora muito tempo. Tu tem que estar exposto àquilo há muitos anos para você pegar alguma coisa. Agora, para eu aprender de fato algo que eu queira, eu tenho que focar naquilo. Então, a dica que eu sempre dou para as pessoas é: no que você quiser ser bom, você precisa dar foco. Você precisa gastar tempo, prestar atenção naquilo. Esse é o segredo do desenvolvimento. E aí entra nisso que o professor Pierluigi fala. Hoje em dia, eu tenho muitas ferramentas de aprendizado passivo. Eu sento lá e informação, informação, informação. Informação, informação, informação. E aí chega durante um tempo, tu esquece aquilo muito rápido, não consegue fazer a concatenação das ideias, tu não sabe aplicar aquilo direito, onde aquilo vai entrar e por aí vai. Então, É o que a sempre gente que você falou que me puder marcou muito é a diferença de entender alguma coisa, sim, de aprender alguma sim, coisa. São duas coisas completamente diferentes, duas etapas distintas, e que ele falava para fazer até antes de dormir, né? Fazer isso antes de dormir, porque o cérebro dá uma zerada ali, apaga várias informações se você sim, não fizer esse trabalho ativo. Então, basicamente, escutar um podcast seria você entender algum assunto. sim. Você, a partir desse momento, você vai, sei lá, ter aquela primeira visão sobre o que estão falando. Mas para você, de fato, aprender, guardar no cérebro, encaixar isso com todo o teu arcabouço de outras ideias, do teu conhecimento acumulado, aí você tem que fazer um trabalho mais ativo. E aí também o pessoal fala muito de passar o conhecimento adiante, né? Sim, De ensinar alguém o que você está aprendendo, que é uma das melhores formas de guardar na sua memória. sim, E acredito que o produzir conteúdo, a rede social tem também abre também essa possibilidade para a gente. total, cara. Então, se você só entender alguma coisa passivamente e tal, se você não se esforçar para botar no papel, ou não botar a cara, skin in the game ali, e Sim. tentar ensinar alguém, ou se comprometer com a audiência a falar sobre um assunto, a chance de você aprender mesmo, guardar aquilo de forma útil. É porque o ato de ensinar, cara, eu recruto muita coisa do meu cérebro. Eu recruto a minha memória, eu recruto a minha linguagem. E cada uma dessas percepções, eu trabalho áreas do meu cérebro diferentes. Então, a minha linguagem já é meu lobo temporal. A minha percepção do todo ali, raciocínio, já é, como eu falei, o córtex pré-frontal. Quando eu fico ali me monitorando para não errar, eu já estou trabalhando a área cingulada ali. Então, tudo isso eu começo a usar o meu cérebro muito mais. E tudo que eu recruto muito mais energia, a minha mente entende, meu cérebro entende que aquilo ali é uma informação importante, relevante. E até mesmo para aplicar, né? Para eu conseguir fazer aquilo, eu tenho que já ter um domínio, eu tenho que já ter gravado aquilo, eu tenho que realmente botar aquilo para fazer. É por isso que o jogo de tabuleiro é tão bom. Por quê? Porque eu tenho o desenvolvimento de muitas sensoriedades ao mesmo tempo. Eu tenho tato, eu tenho a visão, eu presto atenção, eu falo, eu lembro do sentimento, tem uma coisa engraçada que aconteceu ali no meio, que aquilo também já fica na minha memória.
Então, tudo que eu tenho de sedimentação, de habilidade que eu vou aprendendo durante o jogo, fica muito mais registrado, porque todo o evento ele é envolto de emoção, envolto de memória, e isso faz com que o registro seja muito mais pronto. E isso sem falar na questão do entretenimento. Se é um negócio legal que eu gosto, eu vou me dedicar muito mais facilmente, minha atenção vai estar muito mais fácil naquilo. E você separa as categorias de jogos por capacidades mentais ali que elas vão trabalhando? Como é que a gente, leigo assim, pode separar um pouco mais isso? E depois eu queria pedir umas dicas, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de guardar nome das pessoas. Sim. Eu conheço muita gente. O meu GPS ainda fica confuso, porque as pessoas que eu não conheço vêm falar comigo como se me conhecessem, porque elas me conhecem, mas eu não as conheço. Então fica confuso. Tipo, o meu cérebro tem muita dificuldade. Até a Zoe perguntou para mim, papai, por que as pessoas sabem meu nome? Eu não sei o nome das pessoas. Filha, é porque a gente posta muita foto, sai muito vídeo e tal. Aí ela, tá. Tem jogo que pode ajudar nisso também, nessas habilidades interpessoais, respondendo a tua primeira pergunta, infelizmente, é muito mais complexo do que parece eu saber qual jogo exatamente para qual coisa. Eu acho que é até por isso que o conteúdo lá, a galera acabou gostando um pouco mais, porque ela começa a ter uma orientação, entende? Se você não for alguém da área, ou se for alguém que já conhece muitos jogos, dificilmente você consegue fazer essa sacada de primeira, entende? Então é por isso que é tão importante, talvez, um conteúdo sobre isso. E até mesmo você criar jogos com esse intuito. Hoje já tem muito. Então, por exemplo, tem um jogo muito legal, que mais uma vez também não é merchan, mas é um jogo muito legal mesmo, que o nome do jogo é Não Me Toque Seu Boboca. Ele é um jogo de conscientização, cara, de abuso sexual infantil. Então, assim, ali a gente já tem empresas hoje que tem o tratamento focado naquilo, sabe? E isso é muito legal. Mas eu não tenho em outros jogos que eu falei para você, eu não tenho nada descrevendo aqui para que serve. Hoje as empresas estão se preocupando um pouco mais com isso. E aí no site das empresas você olha lá, eles têm uma cartilha para professores e profissionais. E vai falando ali, tais jogos desenvolvem tais habilidades. Então, os que eu sei que tem é no site da Galápagos, que é uma produtora de jogos que tem centenas de jogos. Dessa da Paper Games também tem. Mas, sinceramente, não é algo fácil. A dica que eu te dou é procure as empresas que fazem esses jogos ou que distribuem esses jogos e procura no site delas, no catálogo delas, onde está. Ou procura um profissional para poder orientar, porque realmente não é muito fácil. Tem uns que já são óbvios, entendeu? Por exemplo, você falou de memória. Ah, quero gravar nome. Tem o nome do jogo que é Código Secreto. Cara, inclusive, recomendo para vocês, você vai gostar bastante. O nome do jogo é Código Secreto. Onde ali você tem que sempre ficar memorizando algumas informações, pegar o que o outro fala e ficar ligado no que está acontecendo. O próprio trio, que nem eu falei aqui para você, você tem que lembrar qual é a maior carta do cara, qual é a menor carta do cara, entende? E por aí vai. Então, para a questão da memória, eu preciso entender duas coisas. O que é a memória? Memória é formado de experiência. Para que eu memorize alguma coisa, eu preciso ter uma experiência e eu preciso ter uma profundidade emocional. É isso que determina se aquela memória vai perdurar ou não. Então, por que tu não consegue gravar o nome de todo mundo que troca uma ideia contigo na rua? Porque, assim, ela acabou de passar na sua vida, é uma experiência muito breve, e o envolvimento emocional é muito mais do lado dela, que te admira, do que do seu, que acabou de conhecer aquela pessoa. Não, ela poderia ser uma pessoa importante que eu conheci, que é de uma empresa que eu admiro, que eu quero fazer contato, quero desenvolver. Sim. Ou algum, sei lá, pai de algum amiguinho da Zoe, ou então filho de algum amigo meu da escola, que ficou meu amigo na escola. É muito difícil. Você tem um filhinho também, né? Sim, sim. Quantos? 2, vai fazer 3 anos agora. 3? Isso. Já está na escolinha? Já então, aí a quantidade, cada sala sim. Tem, sei lá, 10, 15 crianças. Né? Pô, então são 30 nomes de pai e mãe para decorar. Exatamente. Aí os professores, o Arthur, só na escola já é um teste absurdo de memória. Sim. E aí como é que tá? Ó, nesse caso, por exemplo, você falou, pô, não, Roberto, eu sei que aquela pessoa ela é importante, eu teria que gravar aquilo. Duas coisas precisam ser vistas aí. A primeira delas é realmente a sua função cognitiva.
está tudo bem, né? Pô, não tem nada na minha cabeça, tá tudo... Isso daí eu tirei um 6 de 10, passei na média. A primeira coisa é essa, cara, ver se está tudo bem, entendeu? E naturalmente está tudo bem contigo. A segunda coisa é, tem uma diferença entre conhecimento e consciência. Isso parece meio bizarro, mas olha só. Passa pela rua, faz um teste. É um teste social incrível esse. Sai pela rua e fala assim, ó. Pega uma pessoa que você vê claramente que não treina, não faz dieta, ou que não, enfim, não seja bem sucedido, ou coisa do tipo. E você chega para ela e fala assim, o que que você precisa, o que que é preciso para ter uma vida saudável, um corpo atlético e ter uma vida longeva? O cara vai te falar a cartilha toda, pô. Tem que treinar, tem que comer bem, não pode comer porcaria, tem que beber água. É a pergunta de ouro. E por que você não faz? Né? O que que acontece? A gente está falando de coisa da vida do cara. Pô. Os anos de vida daquela pessoa vão ser encurtados por conta desse comportamento. Cara, tem que coisa mais importante do mundo do que a tua própria vida? Entende? Tu trocaria toda a tua fama pela tua vida, pô. Entende? Tu trocaria todo tipo de ovacionamento pela tua vida. Por quê? Porque você sabe que isso é importante. Mas o cara não consegue cuidar da própria vida. No sentido de comer direito, dormir direito. Aí você pensa assim, pô, como assim, cara? O que é mais importante para alguém do que sua própria vida? Só que acontece, aquele cara ele tem um conhecimento do modus operandi. Mas ele não tem consciência do que aquilo realmente representa na sua vida. Eu tenho certeza que quando tu pegou tua filha a primeira vez... Né, Sim. do conhecimento. Eu tenho certeza que tu pegou tua filha a primeira vez na tua mão, falou assim, cara, agora eu entendi o que é um amor assim do nível de matar e morrer por qualquer um aqui, cara. Eu enfio uma faca e eu tomo facada por esse negocinho desse tamanho aqui. Entende? Não, isso é por quê? mesmo, né? E tua mãe já te falava isso 300 o maior vezes. choque de realidade que eu já senti na vida, com certeza, foi pegar minha filha no colo a primeira vez. E tua mãe já falou isso 350 milhões de vezes para você. Só que a gente não tem consciência, a gente tem conhecimento. Então o que acontece é, por mais que pareça importante para você aquela pessoa saber aquilo, talvez você não tenha criado um nível de consciência suficiente para alocar aquela informação numa coisa, vamos botar num compartimento de prioridades. Então a primeira coisa que você tem que fazer num exercício como esse é você se responder o porquê que aquela pessoa é importante. Por que é importante eu saber o nome daquela pessoa? Por que é importante eu reconhecer aquela pessoa? E você meditar sobre aquilo. Tem um processo psicológico que a gente chama de ruminação. E o que é o processo de ruminação? É de trazer à tona essas coisas que você já viveu para que você, vamos botar, ajeite ela no melhor lugar na sua mente. De forma que faça mais sentido. Fazer isso de uma forma ativa, você diz. Exatamente. Sistemática, né? Perfeito, cara. Todo dia, X vezes por dia. Isso. Seja rápido. Uma palavra-chave, cara, para qualquer tipo de desenvolvimento psicológico, psicoeducação de uma maneira geral, é intencionalidade. Se você quer fazer uma coisa acontecer na sua vida, faça com intencionalidade. Que nem eu falei dos jogos. Cara, vai ter um momento que você vai jogar um jogo só porque ele é maneiro. Porra, vou sentar aqui, eu me amarro e fazer isso. Vou assistir um vídeo só porque é maneiro. Agora, eu preciso ter intencionalidade na minha vida. E isso essa chave minha virou no mestrado, quando eu comecei a perceber realmente que nada que aqueles caras faziam era por um acaso. E aí eu pude perceber que o que eles estavam fazendo com a gente ali era numa instituição bem renomada e tal, fora do país, e eu pude perceber que, cara, esses caras eles não estão simplesmente ancorando o conhecimento na gente. Eles têm uma intenção. Ou seja, eles querem formar essas pessoas para que fomente o que eles estão trabalhando ali dentro. Então isso foi gerando em mim essa percepção, cara. E hoje, tudo que eu trabalho com pacientes de uma maneira geral, para desenvolvimento pessoal, amadurecimento, eu falo assim, intencionalidade, cara. Sem intencionalidade você não cria consciência. Sem consciência você não se aprimora, porque tu tem um conhecimento. Grande merda. Só que tu vai virar, cara, aquele cara que fica sempre se criticando. Tu sabe o que tem que fazer, mas nunca consegue fazer. Aí tu olha na frente do espelho e fala assim, cara, tu é um merda. Entendeu? Duda, tu é um hipócrita. Sabe? Tu é um cara que sabe o que tem que fazer, tá aí na tua frente, tem faca e queijo na mão, mas tu não consegue fazer isso, cara. Por quê? Porque você não consegue conciliar o conhecimento que você desenvolveu com a consciência que você tem que criar para viver aquela vida que você gostaria de viver. Entende?
E aí, quando você se dá uma desculpa, convence ali as quatro paredes, seu cérebro fica acostumado a fazer aquilo, né? Em vez de Total. resolver o problema, acostumado a dar uma desculpinha e seguir em frente, Sim. acostumado a deixar para amanhã. Sim. E é impressionante como em algumas coisas a gente é muito eficiente, mas outras a gente é completamente inepto, né? E, e tudo isso vai funcionando junto, assim. Você falou do FIFA, eu lembro do Winning Eleven, tinha aquela, como se fosse a roda de habilidade. Sim. Aí, os skills do jogador, né? Quanto Sim. mais parecendo uma esfera perfeita, mais completo ele era, mas ele sempre era meio que uma pedra, um diamante Sim. todo quebrado, né? Todo torto. Exatamente. Porque, na verdade, isso é uma mistura do que a gente é. Porque a gente é talento inato com o que a gente se expõe a fazer. Entendeu? Então, isso acaba gerando muito essa divergência, essa vida única que a gente tem. É por isso que o cara ele não pode se acomodar, porque aquilo dali, que tu usou o exemplo de diamante, é perfeito, porque aquilo dali é feito à base de martelada mesmo. Uhum. Tu só tem aquilo ali pro alto porque tu deu martelada para ir pro alto. E tu só tem aquilo ali por baixo porque tu deixou aquele negócio parado. Então, por exemplo, o que você falou, pô, Às tem vezes coisa deu que a gente. martelada, se esforçou para ir atrofiando e para ir Exatamente. desenvolvendo, para bloquear mesmo o desenvolvimento, porque sofrer dói, né? É sofrer Sim, dói, não, é crescer sim, dói. É aquela parte de expandir, a jornada do herói, né? O cara fica naquela de negar o chamado, o cara querer sim. voltar ali para a zona de conforto, para o mundo E ordinário. isso você falou da zona de conforto, dessa jornada do herói e tudo mais, é exatamente o motivo pelo qual você falou, a gente é muito bom no negócio, no outro a gente vai, não consegue se esforçar e tal. Não estou falando nem de gosto, eu estou falando a respeito de conforto. E quando eu falo de dar a nossa mente, eu estou falando de dois pontos. Quando eu falo de conforto, é algo bom, que faz bem. Só que isso não é conforto. A gente chama de zona de conforto, mas não é que aquela zona é confortável. Eu gosto de chamar de zona de acomodação. É que o Ah, corpo já boa. se acomodou aquilo. É lembrar aquele pezinho daquelas velhinhas chinesas que mete o pé naquele sapatinho de madeira pequenininho. Tu já Hum, viu como é que fica o pé delas? Todo atrofiado. sim, Cara, tu bizarro. chega para elas, elas nem perguntam para ei, tá doendo? Não, já como eu acostumei, faço ponto do meu pé aqui a vida inteira. Só que não é porque ela não sente mais dor, não é porque aquilo dali não machuca mais ela, que aquilo faz bem para ela. Aquilo dali já dá uma série de problemas, tanto na coluna dela, quanto enfim, ela não consegue nem andar direito, não consegue nem ficar em pé direito sem aquele sapato. Então, muitas vezes, por exemplo, com a sua filha, quando você vai trabalhar, às vezes, não quero trabalhar esse jogo com a minha filha para desenvolver essa habilidade. Ela às vezes pode falar assim, ai, não, pai, não gostei desse não. Mas por que ela não gostou? Porque, cara, aquilo está fora da zona de acomodação dela. Pois Quando é. Não, isso é muito começar a nítido. pegar e Você sente que aprender, a criança tá ali com dificuldade de se concentrar e ela começa a perder mais, aí ela fica querendo já olhando para o lado, querendo parar a atividade, e é muito mais confortável, a gente vai, então tá, vamos procurar outro jogo. Aí escolhe o jogo que ela tem mais facilidade, né? e a gente faz isso o tempo inteiro. Pô. A gente se priva o tempo inteiro de se expor a esse problema. Você mesmo falou, cara, eu quero E a ficar na minha lição zona dos de pais é conforto. também envolver, até trazer ela para o desafio, para o desconforto, para vencer Exatamente. né, subir, para passar de fase de uma E, forma segura, agradável, não exatamente. sei nem qual palavra Isso, usar, mas uma mistura de segurança e uma frase da doutora Ana Beatriz Barbosa que ela postou outro dia, educar, impor limites e acolher as frustrações. Isso me sim. marcou muito. Eu falei, cara, gostei dessa frase, eu vou usar sempre. Porque quando a gente para pensar no que é o impor limite e acolher as frustrações, cara, eu vou te fazer andar para frente entendendo as suas limitações. Entendeu? Eu sei que você tem ali um caminho que você pode seguir. E eu vou colocar aqui um guarda-reio para deixar você numa estrada segura. Só que eu não vou te tirar da estrada, eu não posso te tirar dali. Porque se você ficar estagnado, vai ser pior para você. E isso entra muito na questão que você perguntou dos nossos velhinhos, dos idosos. Por quê, cara? Se chega para fazer alguma atividade com eles, eles quase nunca têm paciência, Hum, entende? Então, quando a gente insere o entretenimento no meio disso tudo, pô, dá outra roupagem. Porque eles começam a se envolver pela diversão, mas eles estão ali sendo desafiados. Você falou do desafio. Hoje, eu falei lá no início da acetilcolina. A gente ouve muito de dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, mas quando eu paro para pensar mesmo também,
em questão de foco, atenção, eu tenho que pensar, como eu falei, na acetilcolina. E a acetilcolina eu só consigo de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é exercício físico, a segunda delas é a alimentação, e a terceira delas é através de desafios mentais, né? Tirando a nossa produção endógena. Então, o que acontece é, além da academia, além da alimentação, eu preciso estar desafiando o meu cérebro. Por isso que Sudoku deu muito sucesso com o velhinho. Palavra cruzada. Por quê? Porque a gente percebeu que, caramba, isso aí diminuiu muito o grau de afetação do Alzheimer naquele senhor. Pô, o Parkinson dele melhorou muito. Por quê? Por conta desse desafio cognitivo constante. Então, os jogos, aqui não deixa de ser um jogo, entra ali. E quanto mais a gente tiver aquilo ao longo da nossa vida, é inclusive fator de prevenção de demência. Então, isso não serve só para resolver um problema meu de hoje. Ah, Roberto, tem TDAH e quero melhorar minha atenção. Qual jogo você indica? Não é só para isso. É para que, se você tiver uma vida de atividade, num desafio mental, dificilmente lá na frente você vai ter um problema como é uma demência senil. É porque, em tese, na vida adulta, a gente já tem muitos desafios na vida profissional, por exemplo. Tem que resolver problemas objetivos, às vezes, aparentemente intransponíveis, ali, insolúveis. E a gente tem que resolver, porque senão a empresa vai quebrar, senão você vai perder o teu emprego, vai perder um cliente, ou vai, sei lá, se expor ao ridículo na frente dos teus concorrentes, sei lá, né? Então, o adulto, em tese, ele tem ali tudo também na mão ali para se manter desafiado, mas principalmente nas crianças e nos idosos, fica uma coisa mais, que é aquele perigo também do tratamento de café com leite. Sim. Ah, não, mas ela é só uma criança, aí deixa ela fazer errado. Aí ah, não, mas já tá velhinha mesmo, tá bom, vovó, isso aí. Que é um perigo também, né? Porque aí você tá meio que deixando, tá deixando de incluir a pessoa, de desafiar a pessoa. Né? Tá jogando a pá de cal no problema ali, entendeu? Tu enterrou aquilo dali de vez e aquilo ali vai ficar daquele jeito, deixa o velhinho lá assistindo televisão o dia inteiro e acabou, cara. Você fadou aquela vida ao fim precocemente. Eu costumo brincar que é uma eutanásia viva. Porque aquela pessoa ali está só terminando a vida dela. Cara, e a vida humana é muito rica para a gente limitar isso. Entende? E na nossa contemporaneidade, quando a gente para pensar em 80 anos, ainda é novo, cara. 60 anos é muito novo. Não dá para a gente ficar largando esse negócio de mão assim. Entende? Quando você para pensar no que realmente eu posso desenvolver com isso, que nem você falou. Eu treino ali e eu tenho que conseguir lidar bem na hora do momento do mercado de trabalho e tudo mais. Para pensar, mais uma vez, usando o exemplo do seu trabalho. Vocês fazem uma série de ensaios, você fica horas, dias, semanas decorando textos, você vai lá, treina com você mesmo, treina com seus colegas, chega na hora do palco, acontece alguma coisa errada. Alguém na plateia fala alguma coisa se for teatro, o teu amigo fala uma coisa que não deveria falar, o teu colega fala uma coisa que não deveria falar, e você tem que fazer o quê? Improvisar. Só que capacidade de improviso tem que estar baseado num conhecimento prévio. Eu não tenho como improvisar se eu não sei o que é. Entende? Então, o que acontece? As pessoas... Quanto mais você sabe, quanto mais você introjeta aquele personagem, aquele texto, aquela história, mais você está livre para poder improvisar. Exatamente. Com autoridade, né? Porque também... Né, tem gente que se sente muito bem no desconforto, que é mais cara de pau mesmo, e sai fazendo qualquer coisa e, pô, se colar, colou, e vida que segue. Mas toda arte, ela respeita toda uma história daquele ofício, daquela estrutura, né? Tem todo um trilho ali para você seguir, né? A gente acredita que improviso é bagunça. A gente acha que improviso é aleatoriedade. E não é, pô. Quem estuda música sabe disso, quem estuda arte sabe disso. O cara, para improvisar, ele tem que ter uma escala ali. Ele tem que ter um tom. Ele tem que ter um campo harmônico que ele pode usar ali. Então, improvisar é andar com mais liberdade em trilhos que já foram postos. Não é você estar fora do trilho fazendo o que você quiser. Porque foi o que você falou. O personagem, cara, ele tem uma personalidade, ele tem uma história, ele tem uma narrativa. Então, eu não posso chegar ali e fazer qualquer coisa que eu acho que eu tenho que fazer. E a vida humana é permeada de improviso o tempo inteiro. De necessidade de improviso. Quando teu chefe chega com uma notícia indesejada, quando você perde alguém, não gostaria de perder aquele alguém, quando você descobre uma coisa que você não gostaria de descobrir, quando você é exposto a um desafio que você não gostaria de expor, e quanto menos de bagagem de vida você tiver, de bagagem cognitiva você tiver, pior vai ser para você, cara.
Pior vai ser para você. Porque se você nunca treinou lidar com pessoas, falar, que a gente chama de arcabouço comportamental, se tu nunca botou tua filha para ir na padaria, comprar um pão, pegar troco, conversar com o porteiro, ficar na fila do mercado esperando lá enquanto tu vai buscar o leite. Se tu não deu esse arcabouço comportamental para tua filha, para o teu filho, quando ele chegar na vida adulta, ele for exposto para qualquer tipo de coisa similar a essa, o cara vai panicar. Pô. Ele vai panicar. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de habilidade de improviso, porque ele não tem base. Entende? Aí você pega pessoas com doutorado, pós-doutorado, já peguei muitos alunos assim, muitas pessoas que eu trabalhei junto assim, que o cara tinha que apresentar um negócio que ele inventou, que ele era autoridade, para falar para um monte de gente que não sabia um terço do que ele tinha para falar, e o cara tremia que nem vara verde. Pô. Não, na verdade, acho que você não sabe. Eu tenho um curso de como vencer a timidez baseado na minha experiência como ator profissional e estudante das comunicações e comportamento. Aliás, esse é um tema maneiro para a gente fazer uma live outro dia. Vamos, fazer também um pouco de... Eu acho isso ótimo, porque realmente é isso que você falou. Um dos maiores medos, um dos maiores, sei lá, das maiores coisas, dos medos incapacitantes, das fobias, né, que acontecem hoje, que limitam muito, igual você acabou de falar do professor. Mas eu queria te perguntar, agora também, trazendo para a minha vida, essa parte de, filha, dá bom dia para o porteiro, deu bom dia, e ela fica com vergonha. Filha, como é que a gente pode envolver mais a criança para seguir as regras da etiqueta, para olhar no olho, responder de forma clara, confiante? Cara, quando a gente para pensar em socialização, a gente tem que primeiro pensar em costume, entende? Então, por exemplo, se eu não sei se você frequenta muito, mas vamos botar que eu vou te levar para frequentar os grandes... Cara, como eu falei lá, a socialização ela requer algum tipo de convívio, conhecimento, de... Não vou chamar intimidade, mas costume. Aquele não pode ser um ambiente extremamente novo. Porque normalmente, foi o que você falou, tem gente que é cara de pau mesmo. O cara chega lá e fala mesmo, como se fosse o rei do banco imobiliário e o cara não entende nada daquilo. Mas, de uma maneira geral, a gente tende a se sentir mais retraído em lugares que a gente não tem muito convívio, que a gente não é muito acostumado. Então, por exemplo, como a gente consegue resolver isso com crianças? Ou até mesmo a gente com algum tipo de grau de, não vou botar fobia social necessariamente, mas introspecção. A gente tem que começar a criar isso sempre com esse termo essencial, ambiente controlado. Então, eu tenho que começar a introduzir esse comportamento num ambiente controlado. Então, por exemplo, você quer que seu filho dê bom dia para o porteiro, não estou falando que é o caso da Zoe, mas muitas vezes ele não te dá bom dia direito, ele não dá bom dia para a mãe direito, ele não dá bom dia para a empregada direito, ele não dá bom dia para a avó direito, ele não se comunica com as pessoas, ele está sempre no mundo dele, ele não participa de nada, ele é sempre um coadjuvante, está brincando no mundo dele, está fazendo as coisas dele. Então, como que ele não consegue vivenciar um convívio social apropriado em casa, como é que ele vai fazer isso com estranhos? Entende? Então, a socialização ela sempre começa em casa. O seu filho é um filho sociável em casa? Ele conversa com você abertamente, ele ri com você, ele brinca com você, ele brinca com as outras pessoas que estão em casa, seja a menina que ajuda na limpeza, seja a babá. Como é que é esse relacionamento? Ou não, é como se fosse um estranho, que tem só uma fonte de serviço. Ah, não, meu pai serve para ser meu pai, minha mãe faz isso, minha avó me limpa, a minha babá, olha, entende? E não troca uma palavra com aquela pessoa e não desenvolve nada de socialização. Quando entra um estranho, aí mesmo é que degringolou, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente pergunta sempre para o pai ou para o paciente é como é a sua socialização num ambiente costumeiro seu, num ambiente familiar? Ah, não, eu quase não converso com a minha mãe, eu quase não converso com meu pai. Muitas pessoas, é verdade, elas têm mais facilidade de conversar com estranhos do que com os de dentro. Só que com adultos, a nossa conversa não é como você lida em casa, mas é como você lida no seu ambiente de mais acomodação, de mais segurança. Então, por exemplo, esse cara é introspectivo. E aí ele tem alguns amigos que ele consegue se sentir à vontade. Mas ainda assim, ele é introspectivo no grupo de amigos. Então, a primeira coisa é, seja menos introspectivo primeiro no seu grupo de amigos. Começa a falar mais.
convide você mais as pessoas para acontecer os eventos e tudo mais. Depois você vai ver que isso vai ser mais fácil externalizado, facilmente externalizado. A mesma coisa para crianças. Então, por exemplo, como a Zoe lida com as demais pessoas que estão ao redor dela. Sempre foca nisso. Sempre foca em ela melhorar a comunicação dela quando ela vai na pediatra, quando ela vai na escolinha, como ela conversa com Eu a sinto tia. que o maior desafio dela é com situações superficiais com pessoas que ela não conhece, que está só de passagem. Sim, Sabe? A caixa do supermercado, o sim. porteiro, pessoas que só estão ali passando e dando um alô. Aí, Tá. normalmente, ela tende a ficar mais assim, envergonhada. Aí eu falo, filha, vai lá, ó, responde, você não sabe como é que fala? Então, vai. Aí eu fico tentando conduzi-la a repetir esse comportamento adequado para daqui a pouco ela começar a repetir sem peso, sem essa expectativa, sem essa pressão. Sim. Mas você tem alguma dica para eu passar para ela? E imagino que, eu estou falando assim, autorreferente, né? Imaginando que muita gente que está assistindo a gente também está passando por situações parecidas e extrapolando isso também para a audiência. Sim. Cara, o que acontece lembra um pouquinho que eu falei com você a respeito de consciência e conhecimento? Uhum. O conhecimento de uma criança, ele é limitado, mas eu consigo ampliar através do que eu ensino. Só que a consciência é mais limitada ainda, né? Como é que eu exijo consciência de uma criança? Porque vamos parar para pensar, na cabeça dela, para que aquilo serve? Entende? É uma questão de, tá, pai, mas por que eu vou falar com esse estranho? Tá, pai, mas por que eu vou cumprimentar essa moça que sabe meu nome e eu nem faço ideia de quem ela seja? Então, o que acontece a primeira coisa que você tem que fazer é entender que isso que você está fazendo é um instrumento de psicoeducação, de etiqueta. Ela não tem nenhuma disfunção a nível de socialização. Então, É assim, zero. Até, não ela tem pega a problema nenhum mensagem até saber. rápido demais. Até Então, o três que frases acontece depois ela já está contando um monte de coisa, puxando um monte de papo. sim. E o que acontece é exatamente isso, que você toma consciência agora, né? Você vai tomar consciência de que, não, peraí, o que acontece é que minha filha só não entende o porquê que aquilo tem que acontecer. Minha filha não tem problema de socialização. Minha filha só não entende para que aquilo serve. Então, a tua educação ela tem que incluir também, não só, pô, você não sabe como é que é, você tem que ser educada, você tem que dar bom dia. Por que tem que ser educada? Uhum. Por que tem que dar bom dia? Por que eu tenho que ser assim? Cria essa consciência nela, entende? Então, a dica que eu dou é, faça o seu filho, por ele ser um ser racional, por ele ser um ser que, mesmo que em desenvolvimento, ele tem ali uma capacidade inteligente, inteligível para poder captar as coisas, explica para ele, faça ele ter consciência daquilo. Até porque você não pode cobrar com veemência aquilo que aquela pessoa não tem consciência, que senão é injustiça. Entende? Também Então, às vezes, tem pai contar que a fala, fala história, aquele direito, fala com o exemplo, né, porteiro. da criança que responde às pessoas e como isso foi bom para todo mundo, né? Contar Sim, historinhas. exatamente. Entender que, filho, isso é uma questão da pessoa se sentir querida, amada, de se sentir respeitada, olhada, vista. Você não se sente bem quando alguém fala que você está bonita, falam com você, te incluem na roda, é a mesma coisa, entende? Você começa a fazer com que ela saiba do que está se tratando ali. O Que o que é porteiro diferente está ali de para uma má proteger educação. todo mundo do prédio, né? Cuidando de Exatamente. Exatamente. Então, está fala, ali no filho, eu não caixa da gosto de estar aqui. padaria também para que todo mundo, né, consiga comer, se alimentar, para servir o pãozinho para a gente. Exatamente. Filha, você não gosta de andar aqui? Olha como o nosso condomínio é limpinho. Você não gosta de estar aqui tudo limpinho, cheirosinho? Poxa, foi aquela tia que fez. Agradece a ela lá. Entende? Isso vai gerando uma consciência de que ela tá no coletivo, cara. Esse é o primeiro ponto. Porque senão ela tá no mundo dela. Qual é o mundo dela? É o pai dela, é a mãe dela, é a avó dela. Então ali é o senso de proteção dela. É impressionante também como a chegada de uma criança na nossa vida oferece um ambiente para a gente melhorar muito também como pessoa, né? Porque a gente, sei lá, tá ali na vida automática, até beleza, né? Fala o bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, por favor, beleza, isso aí é o básico do básico. Mas acaba que para você contar o mundo para as crianças, a gente tem que prestar muito mais atenção nos detalhes, igual você acabou de falar aqui, né, do serviço prestado por cada pessoa que está ali num simples passeio na rua, né? Sim, exatamente. E a gente presta atenção nessas coisas, valoriza muito mais essas coisas. Outra coisa que também me impactou muito
Como eu passei a dar valor, por exemplo, eu vou conversar com o motorista de Uber, aí eu vejo que tem uma foto de criança ali no celular dele. Aí eu pô, você tem filha? Tenho duas filhas. Aí você já passa a tratar o cara com o maior respeito. Pô, esse cara aí é um herói, o cara tá lá Cara, dirigindo aqui tudo ali para passa levar o de. sustento para a família, para prover. Dá uma empatia, né, enorme, assim, uma capacidade de conexão com as outras pessoas muito grande depois da paternidade. Né? Cara, isso faz com que você transforme uma vida de um utilitário para uma alma, entendeu? Eu sempre falo isso. Toda vez que você se preocupa e entende que é um outro caminho completamente diferente, aquela pessoa é uma nova vida com novas preocupações, em que aquela pessoa ali é o amor da sua vida, é o amor da vida de outras pessoas, ali você começa a entender que, cara, eu tenho que respeitar aquela pessoa, eu tenho que incluir aquela pessoa, e isso faz com que ela se transforme de um, não, aquele é só meu motorista de Uber, aquele é só a faxineira do meu prédio, aquele é só meu porteiro, para ser uma alma, cara. Entendeu? Cara, tem gente que mora há mais de 10 anos no mesmo lugar e nunca foi capaz de perguntar como o porteiro tava, pô. Não, mas eu dou boa noite toda vez. Cara, mas tu nunca chegou pro cara e falou assim: pô, aí, cara, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem contigo? Nunca perguntou para aquela pessoa. É um ser invisível. E eu não tô falando esse negócio de, Quanto ah, maior a cidade também, mais gente a gente cruza todo dia. Você vai sensibilizando, né? Porque você não consegue ser empático e atencioso com todo mundo. É não, humanamente impossível. sim, Então você vai criando formas de se proteger sim. também, né? Porque, sei lá, eu vivo em São Paulo. Você mora Eu onde? moro em Minas Gerais. Ah, tá. Então aqui a quantidade de gente é descomunal, cara. Você, no passeio na Paulista, você já encontra mais, pô, a gente que é três Sim, gerações dos homens das cavernas, do feudalismo, sim, da Idade Média, sim. né? Não tem como, cara. Você tem que sim ter uma habilidade social em que você consiga ao mesmo tempo olhar para as pessoas que estão ao seu redor, mas que você tenha um grau de blindagem emocional também, né? Senão você fica maluco. Se imagina se você fosse envolver com a vida de cada um, com os problemas de cada um. Na área médica, a gente é um dos primeiros conselhos que a gente recebe. No primeiro ano de medicina, você ouve isso. O cara chega para você e fala assim, cara, olha só, entenda que você pode prezar o quanto for pela vida daquela pessoa, mas se você não souber separar o momento de você ir para casa, você vai ficar maluco. E fica mesmo, cara, porque assim, desgraça todo mundo tem para contar, entende? A grande questão é que você tem que saber filtrar um pouco isso. E quando a gente pega, por exemplo, para ver as questões dos jogos, exatamente a gente trabalha muito essa questão da empatia, do convívio social, de como eu estou ali, de como eu estou prestando atenção no que o outro joga, de como é o outro perder, de como sou eu perdendo. Cada um tem uma hora de vencer, cada um tem uma hora de perder. Eu tenho que controlar minha raiva, eu tenho que controlar minhas emoções. Cara, então assim, não tem como você não ver que você está trabalhando tudo isso de uma maneira que vai ser funcional para a vida, como você falou. E o videogame? Só para encerrar aqui Tá. nosso papo, eu por mim fico aqui mais 3 horas, mas Marca hoje. falta de educação até. Mas o videogame, ele pode ser útil também nessa pegada? Até que ponto o fato de ser um videogame atrapalha? O videogame pode ser um aliado também? Cara, eu acredito que eu não demonizo o videogame, tá? Mas eu acho um instrumento perigoso. Por quê? Pela falta de limitação. Hum. Então, o problema do videogame é, primeiro, a capacidade de gerar vício, entende? No sentido de ser disfuncional para a vida de alguém. O problema da socialização, você muitas vezes acaba expondo o seu filho a grupos de pessoas que você não faz ideia, conversando sobre assuntos que você não sabe. O moleque está lendo Discord, está ouvindo um monte de merda, está vendo um monte de coisa que não deveria ver, e a gente perde um pouco do controle sobre isso. Eu estou falando só os lados negativos e depois os lados positivos. Outro lado negativo é a diminuição da presença real, sabe, viva de alguém ali do lado. As pessoas cada vez se enclausuram mais. A limitação da verbalização, aquela pessoa não adquire nenhum tipo de ah, vocabulário mesmo, é só falando as mesmas coisas, dos mesmos jogos, com a mesma galera, com a mesma linguagem. Não te dá capacidade de falar com várias pessoas diferentes. Por exemplo, a sua filha, ela tem que aprender a falar ao mesmo tempo com você, que é o pai dela, talvez com uma amiga que é da mesma idade dela, com a avó dela, que é muito mais velha que ela, tudo numa mesma roda ali que está jogando um jogo de tabuleiro, porque vocês estão jogando o mesmo jogo. No videogame isso não acontece, tá? Você tem uma linguagem daquela tribo,
o que acaba limitando, sim, a flexibilização cognitiva. E o olho no olho, né? Só estar Muda, junto, muda muito, perto. muda muito, completamente. Outro lado negativo é a questão do estímulo visual, cores muito vibrantes o tempo inteiro, isso acaba meio que anestesiando. Não tem como, cara. Agora, lados positivos. Você continua trabalhando todas as questões cognitivas que você trabalharia no jogo. Por exemplo, jogo de tabuleiro. Se eu tenho um nível de estratégia ali, eu vou ter o mesmo nível de estratégia, meu cérebro vai estar trabalhando e assimilando igual. Tá bom? Não vou mentir para você, trazendo um preciosismo aqui sobre. Não. Outra questão. Coordenação motora fina. Hoje a coordenação motora fina é muito trabalhada. Os moleques teclam numa velocidade absurda, mexe o mouse que parece estar dando a volta ao mundo em 350 milhões de vezes em um segundo. Você tem também toda a questão de tecnologia que você envolve, de conhecimento, de percepção mais amplo. Você aprende cultura, porque muitas vezes tem um jogo, por exemplo, que é muito legal, que o nome é Assassin's Creed, que é um jogo que você é um assassino e cada versão do jogo... É um jogo que é muito legal, que você é um assassino e você mata as pessoas. Foi mal. Tá vendo? Você é o assassino do bem. Você é o assassino do bem. Eu me amarrava no Counter-Strike, no Doom 2. Não sei Sim. se você é dessa época do Doom. Sou. Duke Nukem. Sim. O Red Alert, o Command Conquer Red Alert. Sim. O Warcraft e o StarCraft 2. Cara, você pega, por exemplo, ó, você falou desses aí, por exemplo, do Warcraft e StarCraft, que são jogos que você vai controlando, que é Age of Empires, que tu controla várias unidades ao mesmo tempo, que você tem que prestar atenção no que o cara está fazendo, você tem que planejar o seu jogo. Pô, não tem como você dizer que aquilo dali não tem uma camada de estratégia muito profunda, que você tem um foco atencional muito... Tempo real, Exatamente. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, você pega, que nem eu falei, de Age of Empires. Cara, você aprende ali sobre a cultura. Ali você tem falando o tipo de exército que o exército persa tinha, que o exército bizantino tinha, você tinha a história por trás. Então são ótimos instrumentos dependendo de como você vai utilizar. Tem jogo porcaria? Tem, como tem de tabuleiro também. Tem jogo bom? Tem também. O único perigo, o único alerta que eu trago para as pessoas é o cuidado com, principalmente as pessoas mais jovens, ou no início da vida adulta, ou até mesmo crianças e adolescentes, em como isso pode te envolver a ponto de trazer uma disfuncionalidade para a sua vida. Pessoas perdem ano, pessoas perdem oportunidade de emprego por causa disso. Então, eu não sou contra o videogame. Eu sou contra o excesso que pode gerar na sua vida o videogame. Então, tem que ter muito cuidado. Tá? É só um hobbyzinho, é legal, é maneiro, mas tudo com equilíbrio. Né? Como Aristóteles falava, a virtude está no caminho do meio. Essa, para mim, é a principal objeção e benefício do videogame. Muito bom, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pela atenção. Você dividir a tua sabedoria aí com a gente. E por ter sido super simpático e ter atendido o convite assim tão rapidamente. Prazer. Precisando, a gente tá. A hora que eu estiver em São Paulo aí, eu vou te mandar uma mensagem para a gente ver se a gente troca uma ideia. Quem sabe até conversar mais um pouco sobre isso. Mas, cara, conta comigo. De repente até criar alguma coisa junto. Maior prazer, pô. Bora. De curso, comunidade. Tem essas coisas de clube do livro, né? Sim. Será que tem algum clube do jogo? Tem, cara. Eu tenho uma comunidade lá que eu falo bastante sobre isso. Tem uma comunidade que eu chamo de Atoca, né? O nome é Coelho, eu chamo de Atoca, mas não é só porque eu sou coelho, não. Mas é porque eu faço a analogia por causa da Toca da Alice. Sim. Então ali é como se fosse uma disposição, uma abertura de visão para um mundo novo. E lá eu falo sobre isso. Amadurecimento, sobre os jogos de tabuleiro, como usar. Não só explicando as regras, eu explico as regras, apresento os jogos, falo como você usa isso na sua vida com a sua família. Se você for profissional também, como usar isso dentro da clínica, dentro da sua sala de aula. Então a gente já tem essa comunidade, se você quiser, que a gente troca uma ideia sobre isso, ver como a gente pode ampliar, qualquer coisa do tipo, você participar lá também, vai ser um prazer. A gente criar uma coisa nova que você falou. Então, mais ordens, cara. Vamos pensar assim, porque eu, como entusiasta, não só da psicologia, mas como jogo de tabuleiro, cara, quando eu vejo o hobby de uma maneira geral tomando essa proporção, porque isso começou de uma paixão, como eu falei para você. Uhum. E aí essa paixão realmente foi um instrumento de trabalho depois. Então, hoje, para mim, tudo que envolve esse desenvolvimento, o jogo de tabuleiro, jogos de uma maneira geral, RPG também, e a mente humana, cara, conta comigo 300 milhões de vezes, 24 horas por dia. Pô, maneiríssimo. E aí, a última pergunta, só porque eu não resisto mesmo.
Dá para usar o multitasking ali, por exemplo, tá, eu quero jogar, mas por que não jogar em inglês? Já que eu preciso Porra, trabalhar o inglês, total, botar outra camada assim, chega a total. atrapalhar muito a De maneira performance, nenhuma. ou, ou fica uma coisa ainda mais produtiva. Sabe por que não? Sabe por que é excelente? Por que não é um problema? Porque se eu estivesse pensando, por exemplo, num filme passando ou num jogo de videogame, ele não me espera. É. Entende? O jogo de tabuleiro, cara, eu tenho meu tempo. Enquanto eu estou no meu turno, eu posso ler aquilo quanto eu quiser, aquela carta o quanto eu quiser, eu presto atenção o quanto eu quiser, eu penso o quanto eu quiser. Então, esse pace um pouco mais lento do jogo de tabuleiro dá espaço para o desenvolvimento intelectual, entendeu? Então, inclusive, é um ótimo desafio para as crianças. Ah, vou comprar um jogo em francês que ela já saiba. Então, pega um jogo que ela já sabe, que ela já joga muito, só que agora é em francês. Ela vai começando a fazer uma ligação análoga entre aquelas palavras, entre os conceitos. Ela pode não sair dali fluente em francês, né? Mas ela já vai entender os conceitos. Pô, quando eu falava isso, agora é isso. O nome é esse. Entende? Então, cara, isso não é bom, não. É ideal, é perfeito. Entende? Você pode botar essas camadas que dá muito certo. Pô, muito maneiro. Tá? Então, Valeu, irmão. Obrigado aí. sei lá, eu vou te passar depois o acesso lá da nossa comunidade, a Toca, Opa, para tu dar uma olhada lá, para tu ver. E aí fica à vontade, que você precisar, que você tiver de ideia, eu tiver daqui também, eu mando para a gente pensar em alguma coisa para poder fazer isso chegar para mais pessoas. Conta comigo. com certeza. Valeu, obrigadão, um grande Cara, abraço. Obrigado a todos por estarem assistindo até agora. Vamos colocar essa live completa no YouTube também, para todo fechado. mundo poder assistir no 2x, lavando louça, tô usando. Tá certo, meu amigo. Cara, um prazer. Gente, obrigado. Qualquer coisa precisando, estamos aí. Valeu! Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau.